Olá, pessoal. Eu me chamo Nádia, sou professora do EJA, Módulo 2. Nós vamos ver noção de perímetro. Vocês vão sentir que esse assunto é um assunto simples, tá? O meu sinal é esse e nós temos Everton para fazer a nossa tradução em Libras. Bem-vindo, Everton. Pessoal, eu trouxe uma atividade que deixei para vocês a semana passada, que eu também espero que vocês tenham resolvido, mas a gente vai resolver hoje, tá bom? Olha só, a atividade que eu deixei foi essa aí, ó. A figura abaixo, formada por 6 retângulos congruentes e 2 hexágonos congruentes, representa a planificação de um sólido geométrico. Este sólido é classificado como um prisma ou uma pirâmide hexagonal. Lembram que nós vimos prisma e pirâmide, né? E vimos que prisma, ele tem as laterais retângulo. E a pirâmide, as laterais, é retângulo ou é triângulo? Lembram? Então, quando a gente fala em pirâmide, a gente lembra logo, aquelas pirâmides lá do Egito. Então, a gente sabe que as laterais dela são triângulos, certo? Então, se são triângulos, essa questão aí, a resposta seria a letra B, concordam? Aliás, seria a letra A, que é um prisma, não é? Porque a pirâmide é triângulo, as laterais. E nós estamos falando numa figura onde as laterais são retângulos. Certo? Então, espero que vocês tenham acertado. É um prisma hexagonal, tá? E aí, partimos agora para o nosso assunto, que é perímetro. Perímetro é a forma de você medir alguma coisa, tá certo? Então, aí nos remete lá para grandezas, onde nós temos aqueles instrumentos de grandeza, que servem para medir, onde nós já vimos a trena, a fita métrica, a régua, tá? E esses instrumentos são os instrumentos que nós utilizamos para fazer o perímetro de alguma figura, não é isso? Ou seja, medir algo significa saber o perímetro. Vamos lá? Olha só. Então, se eu fosse medir o quarto, seria o perímetro do quarto, o perímetro da sala. Eu mostrei uma sala aí para vocês. Então, para saber esse perímetro, seria medir todos os lados, certo? Então, e a gente vai ver isso, que antigamente, antes de existir, claro, os instrumentos de medida, isso poderia ser medido com o pé, poderia ser medido com a mão, você vai ver aí no próximo slide. Olha só, a gente poderia medir com a mão, mas foi percebido que tanto o pé como a mão não bateria nunca essa medida. Ou seja, a minha mão não tem a mesma medida da sua. Então, não daria a mesma medida se fosse medido com a minha mão ou com a sua. Então, foi criado os instrumentos de medida. Foi criada a fita métrica, a trena, a régua, tá certo? Tudo isso foi criado para que as medidas sejam exatas. É um sistema de medida que é internacional. Então, com certeza, a medida que você tira aqui é a mesma medida que você vai tirar em qualquer parte do mundo, tá? Então, são os instrumentos aí usados para calcular medida, que é a trena, a fita métrica e a régua, tá certo? Então, vamos ver esse campo aí, ó, de futebol, que tem
as medidas já aí sinalizadas, né? 6 metros e 4 metros, né? Nos lados, nas laterais, é isso? E qual seria o perímetro disso aí? Olha só, gente. É o total, né? A medida total dos lados é exatamente o perímetro. Ficou bem em cima ali a cabeça de Everton. Seria 20 metros, né? Ou seja, eu tenho 4 metros nas laterais, não é isso? 6 metros na medida maior, né, no comprimento, não é isso? E, no caso, 4 metros mais 6, mais 4, mais 6, daria exatamente 20 metros. Ou seja, a medida do perímetro desse campo seria 20 metros. Não é isso? Então, temos aí outras figuras que foram feitas aí na malha quadriculada, onde a gente tem a noção de que cada quadrinho desse, né, da malha, tem 1 metro cada lado. Perceberam? Então, essa figura maior vermelha, eu tenho 4 metros de cada lado. É um quadrado, né? Todas as medidas são iguais. Então, no total, ele tem 16 metros. A outra figura é um retângulo, onde eu tenho 4 metros em cada lado, né? São duas paralelas, duas medidas paralelas de 4 metros. E tem os outros duas laterais, que são de 3 metros. E aí vai me dar 14 metros. A noção que eu preciso ter é de que esse quadrinho da malha, cada quadrinho desse é exatamente 1 metro, tá? Então, vamos ver o slide seguinte. Olha, eu tenho aí esse percurso aí que foi feito, onde cada tracinho de um pontinho para outro é 1 centímetro, percebem? E aí, quando você conta todos esses tracinhos coloridos, você vai perceber que, no todo, o perímetro, ou seja, toda a medida dessa figura é 22 centímetros. Tá bom? Então, um outro exemplo que eu tenho aqui é essa planta, né? Uma planta baixa. Ou seja, eu tenho ali a frente da casa, né, que tem 10 metros, tenho a sala, a cozinha, né? Tenho o quarto, e eu tenho ali, ó, que a frente da casa tem 10 metros, porque cada quadradinho, também aí na malha quadriculada, cada quadradinho, né, tem 1 metro. Então, se você contar, eu vou ter 10 quadradinhos na frente da casa e 10 quadradinhos atrás. Também 10 de cada lado, porque aí as laterais, né, também são contadas para poder fechar a figura e saber o perímetro, que vai me dar exatamente 40 metros, certo? E aí eu vou partir agora para perímetro de figuras planas, certo? Também na malha quadriculada. Então, se a gente já conhece a malha quadriculada, já sabemos que a medida de cada quadrinho, né, é 1 metro, não é isso? Então, fica bem mais fácil de você identificar as medidas dessas figuras. Olha só, não é isso? Então, eu tenho que cada quadrinho ali, ó, é 1 centímetro, não é? Nesse caso. Então, vamos calcular o perímetro dos retângulos. Olha só. Então, eu tenho que o perímetro do retângulo vermelho, que tem aí, olha, quantos quadrinhos ele tem? Não é? São 6 quadrinhos, certo? Só que eu tenho cada tracinho dos lados, está vendo lá as setinhas que eu pus, tá? Então, vamos contar e vamos ver que nós temos aí, olha, 10 centímetros, tá? Então, eu tenho cada lado, eu tenho 2 centímetros, né? E nas
paralelas, eu tenho mais 3 centímetros. Aí venho para o outro lado mais 2, e aí mais 3. E a gente fecha exatamente 10 centímetros nessa figura, tá? Então, vamos para a próxima figura, que seria essa verde. O perímetro do retângulo verde. Olha só, você conta quantas setinhas você tem ali, que exatamente cada setinha é 1 centímetro, ou seja, é um quadrinho daquele, né? Então, e aí vamos ter esse retorno aí, olha, que vai me dar 14 centímetros, tá? E mais outra figura, porque nós temos mais uma figura lá, que era aquela azul, né? E a gente vai ver que nós temos 3 de cada lado, não é isso? E 2 naquelas duas paralelas. Então, 2 em cima, 2 embaixo, vai fazer 4, né? Com mais 6, ou seja, vai me dar 10 centímetros. Não é isso? Ou seja, 10 centímetros tem de perímetro essa figura azul, tá? Ou seja, esse retângulo, né? É um retângulo azul. Então, eu tenho aí as 3 medidas, né? Ou seja, 10 centímetros, a figura vermelha, né? Tenho que a figura verde deu 14 centímetros e a outra figura mais 10 centímetros, tá? E eu tenho agora essas outras figuras que eu pus aí. São figuras planas também, só que de um outro formato. E você vai perceber que cada um quadrinho desse, né, tem 1 metro. Então, vamos lá ver quanto vai dar. Olha só, a figura amarela. Perceberam que eu tenho ali, de cada lado, uma setazinha, né? Para você saber que cada quadrinho tem 1 metro, né? Então, esse perímetro dessa figura amarela será agora mais a parte de baixo, né? Certo? Então, isso vai me dar, no total, perceberam? No total, eu tenho 20 metros, tá? Então, vocês vão perceber que cada quadrinho, né, vai fazendo os lados da figura. Então, o lado da figura todo é o perímetro dela, certo? É aí que a gente tira a medida do perímetro, tá? Só precisa você circular a figura. Então, vamos ver outra figura aí que temos. Essa figura azul, olha, tá vendo? Eu fiz com centímetros, agora eu estou fazendo com metro. E aí nós vamos ter que essa figura, olha, ainda tem mais quadradinhos ali embaixo, tem mais 3 embaixo, não é isso? Então, vai me dar, olha, 10 metros, tá? E vamos para essa figurinha vermelha, que nós também fazemos com a malha, né? E aí, nós temos o total dessa figura, que é 12 metros, tá? Então, você vai contar, são 12 tracinhos que você tem, né? Onde você tem que um quadrinho desse, né, da malha, é 1 metro. Então, 12 metros. Então, vamos ter aí o total, né? 20 centímetros, 10 metros, 20 metros e 12 metros. Ficou truncado isso aí. Bom, recordando, nós temos aí as figuras que vimos, os instrumentos, né? E as figuras que vimos na malha quadriculada, tá certo? Então, espero contar com vocês na próxima aula, tá certo? Foi um prazer estar contigo, tá? Um abraço para vocês, gente. Tchau, tchau.